Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a festa de São João de Deus, um santo português que nasceu no sul de Portugal, em Montemoro Novo, perto de Évora. E, portanto, é uma honra celebrarmos este santo, até pela sua história, pela forma como ele caminhou, nos ensina e nos diz muito o que é a santidade. A história de São João de Deus é um sinal disso, um sinal de que Deus faz maravilhas em todas as pessoas que se disponibilizam para que o Espírito Santo entre no seu coração. Enviamos uma saudação para todos que nos acompanham através da internet, neste dia de São João de Deus, e celebramos a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E é sempre bom recordar que somos uma igreja que foi criada a partir do sonho da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós vivemos num tempo em que certos valores não estão na moda e certamente às vezes parece que estes que a gente diz hoje não estão bem na moda, mas é bom realçá-los. Portanto, dá graças a Deus por todo o trabalho de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos celebrar nesta Eucaristia António Muniz e sua esposa e também Manuel Medeiros, de Toronto. Vamos lembrá-los e rezar ao Senhor por eles. E vamos, neste sentido, reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que infundiste no coração de São João de Deus um grande espírito de caridade, concedei-nos que, praticando as obras de misericórdia, mereçamos ser recebidos entre os eleitos no reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo e, ao ver o seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração. Como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Palavra do Senhor.
Cantemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o ovelho separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e vieste visitar-me, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes os fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Palavra da salvação. O Evangelho hoje da festa de São João de Deus, tirado de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, diz-nos a frase que realça mais é: vinde benditos meu Pai. E vinde benditos meu Pai, e depois o Senhor explica. Jesus, a explicar o final dos tempos, o juízo final, que é um tema tão antigo e todos nós estamos preocupados com isso, e é um tema que sempre: como é que será o juízo de Deus? Como é que será o final dos tempos? É uma pergunta que nós colocamos, e já no tempo de Jesus colocava. No Monte das Oliveiras, Jesus acaba de contar a parábola das 10 virgens, que estavam prudentes, a dos talentos, como parte da sua resposta à pergunta dos apóstolos sobre o final da sua presença e do final do sistema das coisas. Jesus conta estas duas parábolas, a das virgens prudentes e a dos talentos. E depois Jesus continua e faz uma última ilustração, esta das ovelhas e dos cabritos, uns separados para a direita e outros para a esquerda, mas tudo no contexto de nos ilustrar, de nos catequizar, de nos mostrar como será o julgamento de Deus e o que está nas nossas mãos. Nós somos livres de levar ou não azeite para a espera do noivo, somos livres ou não de valorizar os nossos talentos, mas o Senhor depois toma atitude. Jesus começa por estabelecer o cenário.
quando o Filho do Homem vier na sua glória e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso, diz São Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31. O Senhor virá e sentar-se-á no seu trono glorioso. Jesus não deixa dúvidas de que ele é a personagem principal desta ilustração. Muitas vezes ele se referiu a si como o Filho do Homem. Portanto, tudo está centrado na aceitação do Filho do Homem de Jesus Cristo. E aí Jesus explica, quando o Filho do Homem vier, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Este pequeno pormenor faz-me lembrar, hoje terminou a viagem do Santo Padre ao Iraque, e uma bênção de Deus, mas há bocadinho vinha ali uma imagem na internet, e uma pessoa que nem sequer com a cara, uma fotografia de uma mula ou e depois com um nome esquisito, a dizer: eu deixei de ser católico porque este Papa está a virar-se para o comunismo. E cala-se. Entretanto, entram as pessoas, uns a dizer que sim e outros a dizer que não. E nós temos de estar atentos, porque o Senhor virá separar os bons dos maus. E estas coisas às vezes são ditas para nos provocar, para criar ondas. Nós deitamos às vezes uma pedra para um tanque de água para ver as ondas. Se não deitarmos a pedra, ela não há as ondas. E é uma técnica, mas é uma técnica que já é demasiadamente conhecida. Nós já temos a obrigação, quando começaram os meios de comunicação social, quando nós não tínhamos tanta experiência, talvez isto se fizesse efeito, mas é evidente. Eu até difundi a imagem sobre isso e depois os comentários estão lá, mas é tipicamente para agitar. E o objetivo é que as pessoas, que o maior número de pessoas venha a defender aquilo que aquela pessoa disse, que é uma pessoa que não tem fé, que vem mesmo para provocar. E nós temos de estar atentos a isto. E há muitos católicos que têm caído, deixam-se levar. E depois haverá outros que fazem corte a isto. E o Senhor avisa-nos. Reparei, é tão bonito o Papa, aquele povo que acaba de sair de uma guerra, tudo destruído, e haver cristãos a cantar à volta do Pedro. Diga-se o que se disser. Lembrai-vos de João Paulo II, quando chegou a Roma e disse: não vale a pena falar com os comunistas. Foi um escândalo mundial. Depois, quando João Paulo II, no fim da vida, já alguns diziam: ele tinha razão, mas já toda uma maldade, e nós temos de estar atentos a isto, porque o Senhor explica, quando Ele vier, vai saber do que lado é que nós estivemos, não há meio termo. E São João da Cruz, São João de Deus. São João de Deus é um dos santos que nos explica isto mesmo, que é possível viver este Evangelho. São João de Deus, ou aquele problema que ainda hoje há a raptarem crianças, ou tirar crianças aos pais, ele foi vítima disso. Os mercadores passaram no Alentejo e raptaram São João, que foi levado para a Espanha e foi entregue numa quinta na zona de Toledo, onde ele cresceu, mas muito inconformado, nem sequer sabia o nome de família. Nós ainda bem perto, ainda há bem pouco, não é muito longe de nós, no tempo dos nossos avós, bisavós, era a Maria do Manel da Fonte, era isto, era aquilo, os nomes de família. João não sabia o seu nome, e portanto puseram-lhe o nome João de Deus. Era João de Deus. E João, quando mais ou menos aos 21 anos, conseguiu recordava-se o nome da sua terra,
conseguiu juntar dinheiro e voltar à sua terra. E a sua mãe tinha morrido de desgosto. O seu pai, a sua mãe, a família tinham morrido com uma grande mágoa. E ele ficou tão magoado que voltou. Foi-se alistar no exército, andou por todo o mundo, foi militar, boémio, alcoólico, experimentou tudo, em lado nenhum estava bem. Esteve na guerra de Viena com o exército espanhol, a combater e depois, quando terminou a guerra, fixou-se em Granada, no sul de Espanha, com uma pequena livraria. Entretanto, um dia, por altura da Páscoa, outro São João da Cruz, que é o grande diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, foi pregar os passos a Granada, aquelas grandes festas que nós conhecemos ainda hoje, das procissões da Semana Santa do sul de Espanha. E ele, sem fé, aquele espírito militar, não foi acompanhado pela família, colocou-se numa esquina com vergonha, mas ninguém sabe o que é que se passou. Ele ouviu as palavras de São João da Cruz e converteu-se. Vendeu a livraria e começou a dar tudo aos pobres. Até que em Granada era tão conhecido que consideraram-no louco, deficiente mental, e levaram-no para um hospício, para onde eram atirados os deficientes mentais. E é aí que Deus o chama. É aí que ele cria a grande obra dedicada aos deficientes mentais. Viu como é que eles eram tratados. E as obras que nós temos mesmo em Portugal, em Espanha, de São João de Deus, de dedicação aos deficientes mentais. São João da Cruz, ou melhor, São João de Deus, tinha frases extraordinárias que ele vivia do outro São João da Cruz. Dizia-lhe assim: ao entardecer desta vida, serás examinado pelo amor. Na tarde da nossa vida, Deus vai nos julgar pelo amor. Onde não existe amor, coloca amor e amor encontrarás. Quanto mais uma alma ama, tanto mais perfeita é naquilo que ama. A alma que caminha no amor não se cansa. Quanto mais abundância e suavidade se comunica a Deus nas adversidades. A sabedoria entra pelo amor, pelo silêncio e pela mortificação. Grande sabedoria é saber calar e não olhar aos ditos, aos feitos e às vidas alheias. Portanto, o amor no silêncio. O nosso mundo não nos ensina muito isto, saber amar no silêncio. Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. É por isso que às vezes vemos aí alguns cristãos, nós não sabemos como é que vamos reagir, a dizer que não querem sofrer. É por isso que não se importa que o médico lhes dê um comprimido para não sofrer. Como é que um cristão que olha para a cruz de Cristo diz uma coisa destas? Como é que um cristão que olha para a cruz de Cristo, que quer a glória, quer a glória, mas não quer passar pela cruz? Temos que rezar uns pelos outros para que saibamos levar a nossa cruz. Isto são frases destes grandes santos que nos indicam como é viver a santidade. E diz, e continua: agrada mais a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas e sem desejo de que se saibam, do que mil feitas com o desejo de que os homens as conheçam.
Isto é um espírito de gente grande, de gente humilde, de gente que sabe procurar as coisas grandes nas pequenas. São João de Deus é para nós uma honra como portugueses, e a vida de São João de Deus é dos santos que nos ensina melhor que a santidade é uma coisa que é para todos e que é possível ser santo. São João de Deus foi roubado em criança, cresceu sem família, sabe-se lá, foi camponês, teve todos os ofícios, depois não se sentia bem com coisa nenhuma, alistou-se no exército, na tropa, aprendeu tudo aquilo que era contra Deus. Entretanto, um dia na Páscoa, na Semana Santa, naquelas grandes Semanas Santas que nós sabemos do sul da Espanha, encontra Deus e torna-se um grande homem de Deus. Mas quando se converteu, foi considerado louco, foi considerado tonto, deficiente mental. E é aí que surge a sua graça e a sua obra, que nós hoje no Evangelho ouvimos: benditos meu Pai, recebei a herança, o reino, porque vós estiveste atentos, destes comida, destes de vestir. Hoje, na oração da manhã, num escrito de São João de Deus, ele dizia: eu às vezes não sei como é que consigo, de onde é que vem a comida, de onde é que vem a roupa para esta gente toda. A determinada altura acolhia tudo na casa em Granada. Um vagabundo aos olhos do mundo, mas um grande santo aos olhos de Deus. São João de Deus é para nós uma referência. Nós que andamos à procura e às vezes dizemos umas barbaridadezinhas a respeito da santidade de Deus, quem quiser dizer barbaridades, olhe para a vida de São João de Deus, e não é preciso mais nada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, iluminados pelo testemunho de São João de Deus, que se fez tudo para todos, ao serviço dos mais pobres, e levemos as nossas preces ao Senhor, dizendo com alegria: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que a Igreja, animada pelo Espírito Santo, receba a graça de ver muitos dos seus filhos seguir o caminho de São João de Deus, oramos. Fazei-nos santos, Senhor, porque sois santos. Para que o Pai faça surgir nos tempos de hoje cristãos que acolham o chamamento de Jesus e praticam as obras de misericórdia, oramos. Fazei-nos, Senhor, porque vós sois santos. Para que todos os que trabalham nos hospitais saibam receber Jesus Cristo nos doentes e ser para eles como foi São João de Deus, oramos. Senhor, porque vós sois santos. Para que o Espírito Santo, que dê a este jovem um grande espírito de aventura e inquietação, nos dê o gosto de ir à procura de quem sofre, oramos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que a nossa Assembleia deste dia venha a reunir-se também na eternidade, para cantar com João de Deus, o seu Senhor, oramos. Fazei santos, Senhor, porque vós sois santos. Neste dia de São João de Deus, que é o padroeiro dos hospitais, rezemos por todas as pessoas que estão nos hospitais e que estão doentes. Ele que soube ser um servo de Deus, de amor àqueles que mais precisam, aos pobres e aos doentes e aos deficientes mentais, que é uma doença terrível que
que ninguém sabe muito bem lidar com eles, que todos os doentes que estão nos hospitais, que o Senhor dê sua paz interior. Deus Pai Todo-Poderoso, que na vida dos santos nos dais um exemplo e na comunhão com eles uma família, fazei-nos vencer o bom combate e como eles recebei a glória eterna por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Apresentamos, Senhor, estes dons sobre o vosso altar e humildemente vos pedimos que os transformeis para nós em sacramento de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, pelo jejum quaresmal. Reprimis os vícios e elevais o Espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por Ele, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Medeiros, António Muniz e esposa, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que infundiste no coração de São João de Deus um grande espírito de caridade, concedei-nos que, praticando as obras de misericórdia, mereçamos ser recebidos entre os eleitos no reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ontem não dissemos em todas as missas, no fim de semana muda a hora, portanto, e é bom que estejamos atentos, e a hora penso que é mais cedo que estão para a frente ou para trás, nunca sabe nada disso. Pronto, muda a hora. E também quem está em casa, agradecer por nos acompanharem, e sobretudo a partir de quarta-feira temos a novena de São José. Este mês de março é o mês de São José. Vamos fazer a nossa novena, é muito simples, na oração da manhã, da missa e no terço, refletir um pouco sobre o São José, esse grande patrono da Igreja, o Pai de Jesus, Pai adotivo de Jesus, e também um dos santos exemplares nesta dimensão do silêncio que fala São João de Deus. Fazer no silêncio, saber responder com o silêncio, que é uma grande virtude. Portanto, muito obrigado àqueles que se têm inscritos, e boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.